Vamos, vamos dar início aqui à correção da nossa prova bimestral, tá bom? Eu já coloquei aqui a questão 1 e 2 para a gente fazer aqui rapidão. A primeira questão ela fala o seguinte, ó, uma pedra amarrada a um barbante dá 6,010 voltas, ou 6 vezes 10 voltas, ou 600 voltas em 2 minutos. Ele pede para a gente determinar a frequência e o período de movimento da pedra, tá bom? Então, na questão 1, a gente só tem que lembrar o seguinte. Primeiro passo. Frequência, pessoal, ela é uma fração. Deixa eu ver aqui. O Kennedy ensinando a colar em uma aula que está sendo gravada e a Nilza vai assistir. A Nilza, de certa forma, eu acredito que ela não vai assistir e eu não estou ensinando ninguém a colar. Na verdade, estou ensinando vocês a fazer a coisa correta. Se vocês vão pegar uma resposta na internet, seja a prova, seja para um trabalho, seja no futuro vocês vão fazer alguma coisa, de matemática e física, gente, coisas de resolução de exercícios, não tem muito o que fugir. Diferente, por exemplo, de geografia, de história, de português, que existe uma interpretação individual de cada pessoa, ou são respostas subjetivas, tá? Não tem muito o que correr, tá? A resposta, por exemplo, de 2 mais 5 é 7, independentemente se é a Isabela, se é o Leandro, se é a Laura, se é o Caio, independentemente de qual de vocês vão fazer, a resposta é a mesma. Não tem o que correr. Então não estou ensinando vocês a colarem, mas se vocês vão pegar alguma resposta na internet, é interessante que vocês façam isso de maneira correta. Vejam se o enunciado é o mesmo e leiam pelo menos a resposta. Saibam o que o cara fez. O ruim é quando o cara só copia e cola. Os mesmos erros ortográficos que a pessoa comete digitando na internet, você copia e cola na sua resposta de prova. Então, isso não é colar, isso é ser, de certa forma, inútil, cara. Se você pega, por exemplo, uma resposta da internet, mas que você lê, que você presta atenção, se, cara, isso daqui tá correto, isso aqui tá errado, isso aqui não precisa, por exemplo, colocar na resposta, como tem uma questão lá que o cara fez uma coisa que não precisava. Aí vocês copiaram e colaram, por exemplo. Vocês que fizeram isso, tá? Não todos, mas quem copiou da internet só copiou e colou e não leu, por exemplo. Mas o cara copiou uma resposta que deu, tipo assim, 50 linhas. Precisava de 5, 10 linhas para resolver a questão. Não precisava de tanta coisa, tá? Então, esse tipo de coisa é pegar da internet. Mas se você for uma pessoa crítica que vai ler o que o cara escreveu, que vai ver o que de fato precisa, ou se de fato é aquela resposta para sua questão, isso é importante, tá? Independentemente, por mais que assim, a gente esteja julgando, é cola. Mas já que vai colar, cara, reflita sobre a Que cola, colhe né? certo, né, mano? Pelo amor de Primeiro, Deus. primeiro assim, né? Cola certo, né? Se você vai colar da internet da cola errado, é que nem você pegar, por exemplo, vai fazer uma prova de matemática com a calculadora e você erra o cálculo na calculadora. Tipo, se você vai usar a calculadora, pelo menos digita certo, né? Se você vai colar na internet, cola corretamente. Inclusive, é, se você pesquisar, por exemplo, cada questão, você vai encontrar só no Braille, que geralmente é o site que vocês acessam para pegar as colas. Eu não julgo vocês. Se tem alguma questão que está muito difícil para mim, eu não sei a resposta, ou que eu quero conferir para ver se alguém mais encontra a mesma resposta, eu vou digito na internet. Isso é normal, isso é comum, tá? É, existem duas, três, quatro respostas, tá, para a mesma pergunta. Então é interessante que vocês observem. E se vocês vão usar, sempre tentem observar a resposta que tem mais estrelas, a resposta que é verificada, tá? Que é isso, geralmente são as respostas que são garantias de que é a resposta correta. E outro ponto, né? Na verdade, assim, eu não estou incentivando vocês a colarem, né? Mas diferente, por exemplo, de português, inglês, geografia, história, enfim, essas áreas que utilizam mais a questão textual, né? Claro que física tem sim uma questão textual, matemática nem tanto, mas é importante que também vocês saibam que tem, é bom ler. Mas assim, a gente julga já essas outras disciplinas como sendo disciplinas de textos, né? Vamos argumentar dessa maneira. Então, quando você tem essas disciplinas de texto, vocês leem o texto várias e várias vezes até tentar entender, por exemplo, ou vocês veem, por exemplo,
a leitura de outras pessoas sobre aquela mesma concepção. E quando é matemática e física, é estranho porque assim, a gente parece que não pode, né? A gente não pode ver as respostas que as pessoas já fizeram para poder criar a nossa. Isso porque geralmente o que acontece? Você só copia e cola. Mas se você faz da maneira correta, que é mesmo que você veja a resposta, você faça uma análise crítica e veja se a resposta está correta, se os passos que a pessoa está seguindo está ok. Isso é bem interessante, tá? Isso faz com que o cérebro de vocês amadureça para novos modelos de resolução. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. O ruim é quando você simplesmente vai lá na internet, por exemplo, copia e cola. Imagina assim, por exemplo, eu pego aqui, copiei aqui e colei aqui no chat, como vocês vão ver no chat aí. No vídeo que eu vou colocar no YouTube não vai aparecer o chat, porque eu só estou filmando. Eu só estou filmando isso aqui, tá? Então no vídeo não vai aparecer o chat, mas. Porque eu não estou filmando. Eu estou usando um outro programa para filmar a aula. Tá? Não estou usando o Classroom, o Google Meet. O Google Meet eu estou filmando também no Google Meet, sem problema nenhum. Só que o Google Meet eu estou deixando salvo no Google Meet, tá? No Drive da escola. E aí no YouTube eu estou postando só essa parte aqui, que aí não aparece o rosto de vocês e tal. E aí não dá problema pra mim. Mas assim, copiar e colar, por exemplo, as respostas dos outros é ruim porque você não sabe o que de fato a pessoa fez. Então você não tem garantia que está certo ou errado. E aí é interessante que vocês amadureçam essa ideia, tá? Mas vamos voltar aqui para a questão. A questão diz assim, uma pedra amarrada no barbante dá 600 voltas em 2 minutos e quer frequência e período. A gente tem que lembrar o seguinte, frequência, gente, é uma razão de ciclos, tá? De ciclos por tempo. E, então, na verdade, nesse caso aqui, os ciclos são voltas em tempo de minuto, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? A gente vai usar aqui, ó, 600 voltas em 2 minutos. Só que 2 minutos a gente tem que converter para o modelo padrão no Sistema Internacional do Tempo, que é segundos. 2 minutos é 120 segundos, já que 1 minuto tem 60 segundos, tá? Aí é só resolver isso aqui. Ó, pode cortar o zero, 60 dividido para 12, tá, gente? Quem não lembra é só fazer isso aqui, ó. Opa, estou colocando o resultado aqui em cima. 5 vezes 12, 60 e não vai sobrar nada, portanto, o resultado aqui é 5 Hz, tá? Então, questão 1, a frequência é 5 Hz. E o período? Simples. Período é o inverso da frequência. Então, se a frequência é 5, o período vai ser 1 sobre 5. E 1 dividido para 5 é só fazer isso aqui, ó. 1 dividido para 5. Não dá, então acrescenta-se um zero aqui e 0, vírgula. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. Aí a gente chega ao resultado aí que no caso vai ser 0,2 segundos, tá? Então, essa é a resposta da questão 1. Ela é bem tranquila, bem simples da gente chegar ao resultado, tá bom? Alguma dúvida em relação à questão 1, pessoal? Vocês podem participar da aula, não tem problema não. Até é mais interessante que vocês consigam participar Ô, dela Kennedy, e fazer quando que perguntas. vai sair as notas? A nota geral provavelmente vai sair só semana que vem. Isso porque Hum, por vários motivos. Eu estou aguardando fechar hoje o plural, tá? Para ver quem fez, quem não fez. Amanhã, eu estou esperando hoje também, hoje à tarde, vai ter a última pessoa que vai fazer a prova de segunda chamada, que eu vou corrigir também a prova de segunda chamada. E ainda amanhã nós vamos fazer um último trabalho, tá? Valendo 2 pontos de física. A gente já fez o de matemática, só que eu não corrigi ainda o de matemática. Eu vou corrigir também. E amanhã vocês vão fazer o de física, tá? Eu ia fazer hoje, mas como a gente só tem um horário hoje, achei que se a gente fizesse hoje poderia prejudicar vocês por causa do tempo, já que daqui a pouco vocês vão começar a fazer o simulado, tá? Então, então a gente vai aguardar nesse ponto aí, tá bom? Até amanhã provavelmente sai a resolução. Alguma dúvida a mais? Então vamos lá, né? Leandro. Por que, cara? Não fala isso do cara, não. Então aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a telinha. Então, para a questão 2, eu vou até apagar aqui essa divisão aqui em cima. Na questão 2, a gente vai observar o seguinte, ó.
um automóvel cujos pneus têm um diâmetro de 52 centímetros percorre com velocidade constante 483,6 metros, tá? Em 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Determine o período de rotação desses pneus. Então, a gente quer o período aqui, tá? Período T. É isso que a gente quer na questão 2. Mas para isso a gente vai ter que argumentar o seguinte. Para descobrir o período, eu preciso saber quem que é a frequência. Porque eu sei que o período é 1 sobre a frequência. Então, se eu souber quanto que vale a frequência, eu sei quanto que vale o período. Para essa questão, a gente tem algumas informações, como o diâmetro, o que significa dizer que se o diâmetro é 52, o raio ele vai ser 36 centímetros, tá? De raio. A gente sabe o tempo, que é 60 segundos. Não confundam o tempo 60 segundos, porque se o tempo de 60 segundos não é o período, ele é o tempo total, tá? De observação, ele é o ΔT. E aqui vai uma sacada. O ΔS, pessoal, o ΔS é o número voltado aqui, ó, 2π vezes o raio. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente observou a frequência, ó, vamos calcular a primeira frequência. A frequência é o número de voltas, tá? Sobre o tempo. Sobre o tempo em que acontece esse problema. Então a gente tem que calcular primeiro o número de voltas. Como que eu faço para calcular o número de voltas, tá? O número de voltas é simples, basta eu pegar, por exemplo, a quantidade total, que seria o ΔS, tá? O 483,6 e dividir pelo próprio ΔS, que seria a quantidade individual, ou seja, 2πr. Porque imagina o seguinte, né? A gente tem um movimento circular que é a de uma roda. Então, para eu saber quantas voltas essa roda está dando em torno dela mesma, eu preciso saber quantas voltas ela deu até percorrer o trajeto todo. Então, eu vou dividir pelo comprimento da reta. Da circunferência. Isso aqui, 2πr, é o comprimento da roda, tá? Então, esse aqui é o comprimento da roda. Então, para a gente ter espaço aqui, deixa eu apagar isso aqui. E aí depois vocês lembrem-se, vocês podem pegar isso aqui lá no YouTube que eu vou estar postando lá para vocês, tá? Eu estou até gravando em alta resolução para vocês terem um vídeo de qualidade lá. Deu um vídeo gigantesco. O vídeo que eu gravei pro segundo ano, agora há pouco, deu 10 GB, gente. 10 GB de vídeo. Tá? Meu Deus. 1h30 de aula. Então, porque eu estou gravando em alta resolução para ficar mais top possível. Olha só, então aqui a gente tem o número de voltas, tá? Então a gente vai primeiro calcular o número de voltas, tá bom? Então vamos seguir essa ordem aqui, ó. Primeiro, número de voltas vai ser os 483,6 dividido por 2πr, tá? Ora, vou escrever esse número de voltas somente com n, tá? Então, aqui eu vou substituir os números corretamente, 483,6 dividido por 2πr, ou seja, 2 vezes 3,1, que é o valor de π, e o R que é 36, já que o R é a metade do diâmetro, tá? Caso você cometa o equívoco de não fazer isso corretamente, tá? Substituir o valor corretamente, colocar 52, você acaba errando a questão. Então vai ficar assim, ó, 483 dividido para 6, 0,6 dividido para 2 vezes 3,1 vezes 36, tá? Estou fazendo a calculadora aqui para simplificar o processo. E aí o resultado vai dar um número decimal, tá? Vai dar um número decimal aqui. E aí eu não achei legal esse número decimal. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Professor, rapidinho. Sim? Para achar a raiz, o senhor dividiu 52 por 2? Pra achar o raio, né? O Já que raio, perdão. 52 por 2. Que dá 36, não é isso? Não. Isso mesmo. Não, dá 26. É? Ah, tá. 26, gente. É 26, tá? Não é 36, não. É 26. Ainda bem que você perguntou aí, porque senão já ia fazer errado aqui a solução. Então o resultado aqui é 20. O raio vai ser 26. Deixa eu pegar aqui o calculador de novo.
Ó, então o nosso cálculo, na verdade, em vez de 36 é 26, por isso que não deu o número bonitinho, tá? Então o resultado dá 3 aqui, ó. São 3 voltas que esse pneu deu, tá? 3 voltas. Mas mesmo, 3 voltas é muito pouquinha, né? É pouquíssimas voltas que esse pneu deu. Bom, com isso, né, com essas 3 voltas que ele deu, o que que acontece? Deixa eu ver. Deixa eu só conferir aqui, gente. Se não tem... Ah, tá, pessoal. Então, esqueçam tudo que eu falei até agora. Vamos voltar aqui. Deixa eu, deixa eu limpar o negócio aqui, porque eu estou esquecendo de falar de um monte de coisas para vocês aqui, tá? Então deixa eu voltar aqui que eu acabei voltando aqui na tela inicial aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa, né? A gente fica tentando fazer as coisas mais rápido, mas não é muito legal não. Então vamos lá. Primeiro, gente, quanto que vale o raio? O raio vale 26 centímetros, tá bom? Mas eu não posso usar em centímetros, eu tenho que utilizar isso em metros, tá? Então, divido por 100 para poder encontrar em metros, tá bom? Quanto que vale, então, o número de voltas aqui? Para a gente poder encontrar depois a frequência. Então, o número de voltas vai ser 483,6 dividido por 2πr. E aí nós vamos substituir os valores aqui embaixo para poder dividir, tá? É 2 vezes 3,1 vezes 0,26. Desculpem aí por não ter feito logo assim, tudo passo a passo, porque aí a gente acaba complicando, tá? Se você fizer essa divisão, o resultado vai dar 300 voltas. Até porque não faz muito sentido um pneu de 26 centímetros de raio, tá? Andar 483 metros em 1 minuto. Com simplesmente 3 voltas, né? Não faz sentido nenhum. Então 300 voltas ele deu. Para calcular a frequência fica fácil, basta a gente pegar o número de voltas e dividir pelo tempo. Gente, lembre-se que frequência é ciclos por tempo. Esse ciclo pode ser voltas, pode ser rotações, tudo isso voltado, claro, a movimentos circulares. Então vou substituir aqui corretamente os dados, ó, 300 voltas, e vou dividir pelo tempo, que é 60 segundos. Dividindo isso aqui, eu vou descobrir que a frequência vale 5 Hz, tá bom? E logo, portanto, a resposta final vai dar período igual a 1 sobre a frequência, portanto, 1 sobre 5, portanto, 0,2 segundos, tá? Então, esse aqui é o período de rotação dos pneus. Tomem cuidado com as nomenclaturas, para vocês não acabarem utilizando rotações por minuto, igual eu vi algumas pessoas fazendo, tá bom? Não é para usar rotações por minuto, é para usar segundos. Período é segundos. Certo? Alguma dúvida? Se quisesse usar em minuto, você multiplica isso aqui por 60, vai dar 1 minuto, vai dar... divide por 60, na verdade, vai dar 0,0 alguma coisa. Então vai dar um número muito pequeno, não faz muito sentido a gente utilizá-lo. Então essa é a resposta da questão 1 e 2, tá? Dá um pouco de trabalho de fazer. Agora vamos para a questão 3. Deixa eu pegar ela aqui. É uma questão de marcar. Vou pegar aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu ver. Cadê? Achei. Opa. Então a questão 3 ela é uma questão objetiva, tá? Que tem algumas afirmações, a gente teria que analisar elas. Que é a seguinte, ó. A seguir listamos uma série de forças e ele pede para a gente identificar como força de contato e força de ação à distância, tá bom? Então vamos lá. Um vaso pendurado, um peso de um vaso pendurado no suporte. Gente, a força peso, tá bom? É uma força que, digamos assim, que o vaso está pendurado no suporte. Então, a força peso ela é uma força gravitacional, uma força de campo, uma força de ação à distância. Não importa se você está na superfície da Terra ou se você está, por exemplo, no avião.
a força peso ela continua sendo exercida mesmo que você esteja distante da Terra, tá? Então, a força peso, que é a força, nesse caso aqui, é uma força de ação à distância, tá? Então, o item A, B e C, elas estão descartadas. A força de uma pessoa deformando uma mola. Imagina que você está aqui, tá? E você está deformando uma mola. Tem uma molazinha aqui, você ou está comprimindo ela ou você está esticando ela. Então, nesse caso aqui, para você esticar ou você comprimir uma mola, você tem que estar em contato com a mola, tá? Ou em contato com alguma coisa que puxa ou contrai a mola. Nesse caso aqui, é uma força de contato. Força do Sol sobre a Terra. Bom, isso aqui obviamente é uma força de ação à distância, porque nesse caso a Terra está muito longe do Sol, né? Então não faz sentido. Então a letra D seria correta, tá? Beabá. E aqui, ó, força exercida pela mesa sobre um livro colocado sobre ela. Então, força de contato, já que o livro está colocado sobre a mesa. Então, essa é uma questão bem tranquila, tá? Bem simples. Bastava você observar aí, por exemplo, que a força do Sol ela era uma força bem distante, né? E que a força, por exemplo, exercida de um livro seria a força de contato, já que a força do livro está sobre a mesa. Então, bem simples, pessoal. A gente observar. Bem simples a gente observar essa questão. Ela não traz nenhuma dificuldade maior em resolvê-la, tá? Ficou alguma dúvida? Para a questão. Não. Beleza, então. Vamos para a questão 4. Tá? A questão 4 ela diz o seguinte: um CD gira num plano horizontal efetuando 5 rotações por segundo, tá? RPS, rotações por segundo. Uma bolinha de gude é solta do repouso no vácuo de uma altura de 5 metros, caindo sobre o disco. Qual é o número de rotações que o disco terá dado no intervalo de tempo gasto pela bolinha para percorrer a altura h? Essa questão ela não é uma questão complicada, mas ela é uma questão que vocês precisariam relembrar algo que a gente havia estudado no início do segundo bimestre, tá? Que é queda livre. Então, se você solta uma bolinha, ela vai demorar um tempo para cair. Esse tempo que ela leva para cair é o tempo que a gente precisa observar as rotações que ela vai dar. Então, primeiro a gente precisa calcular quanto tempo essa bolinha ela demora caindo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com o seguinte modelo, tá? A gente vai relembrar, tá, pessoal? Nós vamos relembrar aquilo que a gente estudou no início do segundo bimestre, que é queda livre. Como que eu faço para calcular a queda livre? A gente aprendeu que em queda livre o movimento é esse aqui, ó, S igual a 1 sobre 2 G T ao quadrado, onde T é tempo, G é a gravidade e o S é a altura, tá? Ou seja, a altura vai ser 5 vezes T ao quadrado. Por quê, professor? Porque o G vale 10, geralmente a gente usa 10, e 10 dividido para 2, 5. Ora, se você observar, a altura vale 5, ó, 5 metros. Então aqui vai ficar 5 igual a 5 vezes o tempo ao quadrado. Agora é só passar o 5 dividindo. 5 dividindo para 5 vai dar 1. Então t ao quadrado aqui. Então t ao quadrado é igual a 1. Agora é só passar o tempo, a raiz quadrada para o outro lado. Ou seja, o tempo vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1. Lembre-se que tempo não utilizamos o valor dele negativo. Portanto, o tempo ele vai ser sempre positivo no nosso contexto. Logo, a variável t vai ser igual a 1 segundo, tá bom? Encontramos que o tempo vale 1 segundo. A gente viu aqui, a gente já viu antes, né, que a frequência, pessoal, nada mais é do que voltas, né, ou ciclos por tempo, por intervalo de tempo.
Nesse caso, o intervalo de tempo foi de 1 segundo e eu sei que a frequência é 5 rotações por segundo, né? Então, frequência, que nesse caso vai ser 5, o número de voltas são 5 rotações por segundo, no caso 1 segundo. Então, a frequência é de 5 voltas. Contrário, peraí. Eu só inverti a ordem aqui, deixa eu fazer aqui. Então, no caso aqui, eu sei que a frequência é 5, então vai ficar 5. Então, voltas, tá? Voltas por tempo, que no caso foi 1. Multiplicando cruzado, o número de voltas é igual a 5. Ou seja, letra B, 5 voltas. Alguma dúvida? Oi, pessoal. Alguma dúvida? Nhan. Então, essa daí também foi bem tranquila, né? Inclusive, deixa eu ver aqui. Depois eu vejo. Vamos ver a próxima questão, né? Deixa eu ver o horário. Na verdade, a gente tem 6 minutos, tá? Então, eu vou explicar a questão 6, a questão 5, desculpa, que foi uma questão que algumas pessoas fizeram tudo igual e acabaram errando ela, tá? Isso aqui eu só quero analisar com vocês um argumento aqui que eu acho que vocês se equivocaram um pouco na questão 5, tá, gente? Olha só. Questão 5 era uma questão bem tranquila da prova, mas algumas pessoas confundiram o que era para ser feito. Ó, primeiro, o peso de qualquer objeto é uma grandeza vetorial. Então isso aqui é uma afirmação. Então observe que não tem interrogação nenhuma aqui. Está dizendo que o peso é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela possui 3 características: intensidade, direção e sentido. Em respostas assim, a gente tem que tomar cuidado numa coisa que a gente chama de respectividade, tá? O que é isso? Olha só, a letra A diz o seguinte: qual é a direção e o sentido desta grandeza? Primeiro, então a gente tem que saber qual é a direção e qual que é o sentido. Então vocês poderiam responder assim, por exemplo, direção. Qual que é a direção da força-peso? A força-peso, a direção diz respeito à reta suporte. O sentido diz respeito para onde ela aponta, que são duas coisas diferentes, tá? Então, o sentido, logicamente, é para baixo. Como a gente já sabe, a força-peso sempre aponta para baixo. A direção não, a direção ela vai ser, nesse caso, vertical. E algumas pessoas fizeram o contrário, eles escreveram assim, letra A, para baixo e vertical. Gente, quando você escreve assim, se você não disser ó, para baixo é o sentido e vertical é a direção, você está você está dizendo para a pessoa que na verdade a direção é para baixo, o que não é verdade, tá? Direção não é para onde a força aponta, e sim a reta que ela está sendo apontada. E a para baixo é a direção, na verdade, o sentido, tá? Da grandeza. Então, quando você escreve assim, você está invertendo as coisas. Você está dizendo para a pessoa que está lendo que a direção é para baixo e que o sentido é vertical. O que seria errado, tá? Por isso que eu descontei alguns décimos nessa questão, para vocês terem cuidado na hora de responder. Seguir a ordem que está escrita, ou ser mais específico, como eu coloquei aqui, para deixar bem claro que a direção é vertical e o sentido é para baixo, para que quem lê possa entender que você está querendo dizer que para baixo é o sentido e não invertido, tá? E aí ele pergunta assim, ó, que corpo exerce essa força? Nesse caso aqui, gente, todos os corpos com massa. Com massa, certo? Todos os corpos com massa exercem essa força, bem simples, tá? Claro que quanto maior o corpo, ou seja, quanto mais massivo o corpo não necessariamente quanto maior o corpo, né? Mas quanto mais massivo o corpo, maior essa força, tá? Então, isso a gente precisa levar em consideração. Quanto maior a massa de um corpo, ele mais força ele vai exercer sobre os outros corpos. Por isso que, por exemplo, você sente a força de atração gravitacional da Terra, mas você não sente a força de atração
por exemplo, com o seu notebook, com o seu celular. Apesar de você não largar o celular, a força que você tem de atração entre você e o celular não é exatamente a força gravitacional, e sim a força do hábito, tá? Então, nisso a gente precisa ficar atento na hora dessa resolução, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aí? Tá? O Luiz Felipe tá entrando agora na aula, velho. Agora. Só porque agora eu vou dizer pra vocês que a aula está encerrada, tá, gente? Eu vou estar depois deixando esse vídeo lá no YouTube, tá bom? E daqui a pouco vocês vão fazer o simulado. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, com a Nilza. Manda no privado pra mim, tá? Que aí eu tento resolver com vocês. Caso não consiga, a gente fala com a Nilza, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar fazendo a chamada agora com vocês. E depois vocês estão livres para o intervalo. E depois, em seguida, começar o simulado. Não esqueça, vale um ponto na média. Então, isso é bem importante para vocês.